Alho, você deve ou não usar na sua alimentação diária? Eu sei muito bem que quando a gente fala de Ayurveda, um monte de gente escreve por aí que não é para usar alho e cebola no cotidiano. Alho e cebola não são temperos, tá tudo errado, certo? Então a gente cozinha errado, a gente usa de forma errada, e isso é assim e ponto. Não é assim, gente. Não é assim. Você só tem que saber se alho é para você ou não é para você. Como é que você utiliza? Então, é sempre assim, ó. O Ayurveda não proíbe nenhum tipo de alimento. E aí, quando eu falo alimento, eu tô falando de alimento de verdade, óbvio, né? Não tô falando de comida que não é comida, que não é alimento, tipo junk food, os fast foods da vida e assim por diante. Eu tô falando de comida real. Essa comida real, ela não é boa ou ruim. Ela depende de quem eu tô falando. Então, hoje, você vai descobrir de uma vez por todas quais são as características do alho, quais são as propriedades, para que ele é indicado e se você coloca ou não na sua alimentação diária. Mas antes, já sabe. Tá no YouTube e ainda não está inscrita, se inscreve no canal. Tá lá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Compartilha esse vídeo com quem ama alimentação natural. Bora para a vinheta e vamos falar sobre o alho. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Tem uma coisa muito importante no Ayurveda, quando a gente fala de alimentação, que é aprender a utilizar os alimentos a seu favor. Então, aprender a utilizar os alimentos para o equilíbrio do seu corpo, para a promoção da saúde, para a manutenção da saúde, ou até mesmo para reequilíbrio de algumas enfermidades ou alguma coisa que começa a se desequilibrar no seu corpo. Mente e corpo, eu tô falando, certo? Quando eu falo corpo, eu tô falando de tudo mesmo. E aí, quando se trata disso, a gente pode pensar em começar a elaborar uma alimentação cotidiana, que é uma alimentação que cura. E é muito interessante falar sobre isso. Lá no Alimentando-se com Ayurveda, que é um curso prático, né, um curso bem prático mesmo para você, para aprender a se alimentar com base nos princípios do Ayurveda, eu e a Gabi, quando a gente pensou nesse curso, a gente pensou justamente em ir montando essa lógica do Ayurveda para você aprender o que te faz bem. E como é que eu como de tudo, por exemplo, imagine que você mora na sua casa e divide ou com a sua família, ou com amigas, enfim, sei lá, mora lá, 3, 4 pessoas na sua casa, 2 pessoas, 3 pessoas. Bom, quem vai cozinhar não vai cozinhar só para uma, vai cozinhar para todo mundo. Como é que você come, então, um alimento que seja o mais personalizado possível para o seu corpo, que não crie desequilíbrio, que não gere desequilíbrio para a sua saúde e que também seja assim para outra pessoa? Então, tudo isso a gente ensinou lá no Alimentando-se com Ayurveda. Vou deixar o link aqui embaixo, certo? Mas aqui, hoje, eu fiz um roteiro das propriedades do alho e eu já vou te dizer. Se você curte alimentação saudável, quer saber sobre algum outro alimento, pode colocar aqui nos comentários que eu preparo episódio sobre esse alimento a partir da perspectiva do Ayurveda, que nem eu vou fazer com alho aqui hoje, certo? Pode mandar aqui embaixo nos comentários o alimento que você quer saber. E por que eu tô falando isso? Porque a gente usa muitos alimentos todos os dias. E esses alimentos, eles podem estar reequilibrando e promovendo saúde, ou eles podem estar desequilibrando a nossa saúde. Então, se, por exemplo, aqui eu apresentar o alho para você e você perceber que o alho para você causa desequilíbrio, aí você pode pensar, o que eu faço agora? Você diminui o consumo, não é que você tem que parar de comer alho na sua alimentação, não é isso. Mas você começa a diminuir, de repente alternar a alimentação, às vezes com alho, às vezes com outros temperos e assim por diante. Ou seja, você aprende a comer, aprende a se alimentar de forma a promover a saúde da sua mente, do seu corpo. Por isso é importante esse episódio e outros que virão aí pela frente, certo? E você já sabe, se você está aqui, que para o Ayurveda a gente tem as qualidades do alimento e as qualidades desses alimentos, elas indicam o que a gente faz com eles. Então vamos conhecer um pouquinho das qualidades do alho para saber como é que você pode utilizar o alho, se ele está fazendo bem para você, se não está fazendo bem para você, se você pode utilizar assim, ó, posso usar todo dia em todas as alimentações ou tenho que dar uma maneiradinha? Vamos lá.
Primeira coisa, quando a gente fala do sabor rasa, né, pro Ayurveda, o sabor do alho, ele é cato, predominantemente picante. Isso já te indica que ele tem, então, calor. Tudo aquilo que é picante apresenta calor. Tudo aquilo que é picante apresenta calor pode desequilibrar qual dosha? Pitta dosha. Então, ó, já anota aí. Já tô te ensinando uma lógica de pensamento do Ayurveda, certo? Segunda coisa, ele tem vipaka. Sabe o que é vipaka? Vipaka no Ayurveda é aquilo que o alimento vai causar no seu corpo depois que você já digeriu esse alimento. E o vipaka, ou seja, o efeito depois da digestão, depois que você digere o alho, sabe o que ele continua sendo no seu corpo? Picante. Ou seja, ele é quente mesmo. Tem alguns alimentos que tem vipaka doce, ou seja, que é diferente, então, desse caso aqui nosso. O alho, ele tem sabor picante e efeito pós-digestivo picante. É por isso que ele realmente vai desequilibrar a Pitta dosha. Então, se você tem Pitta desequilibrado, o que significa isso? Se você tem presença, por exemplo, de inflamação muito quente no corpo, você tem que tomar cuidado com o alho que você coloca na alimentação. Você tem que diminuir um pouco o alho da alimentação e consumir moderadamente, certo? Tá aí já um desfecho para você. Já adiantei aqui uma coisa. Segunda coisa, além da vipaka, então, o alho, ele tem guna. Sabe o que é guna? Guna são as qualidades, as características, e aqui a gente se baseia para fazer uma alimentação bem boa. Ele é snigda, ou seja, ele é oleoso, ele é penetrante, ele é tikshna, penetrante, ele é pitila, ou seja, viscoso, ele é guru. Guru é aquilo que é pesado para digestão. Por isso que muita gente tem problemas de digestão, como come o alho, né? Que a gente aprende, tira o meinho que não te dá problema de digestão. É que às vezes não é só tirar o meinho, essa pessoa precisa primeiro cuidar da capacidade digestiva dela. Se você não consegue comer o alho, por exemplo, se eu como um alho, eu não sinto que eu comi o alho depois que eu já comi. Tem gente que fica sentindo, né? Tem gente que fica sentindo queimação no estômago, ou fica rotando o alho o dia inteiro e assim por diante. Então tem um problema digestivo aí que tem que ser resolvido. E se ela está sendo sensível ao alho, essa pessoa, ela tem que parar de consumir nesse momento e voltar depois que cuidar da digestão. Então todos os sinais de desequilíbrio para a Ayurveda são importantes. Por quê? Porque quando a gente cuida desse desequilíbrio assim, no comecinho, ele não vira doença. Então é muita saúde, é muito lindo isso. Então, o alho é pesado para digestão. Mas ele também é sara, ou seja, ele aumenta a flexibilidade. Se ele aumenta a flexibilidade, ele pode ser um pouquinho laxante para algumas pessoas, certo? Essas são as características do alho, são as gunas, né, as qualidades, segundo o Ayurveda. E ele tem potência, como eu já falei antes, a víria, a potência é quente. Então ele vai esquentar mesmo. Por isso que o efeito dele é bom para vata dosha e para kapha dosha, que são frios. Lembre-se que vata e kapha têm como característica o frio. E ele pode ser, né? Ele pode causar desequilíbrio em pitta por causa de tanta quentura. Então, se você começa a se familiarizar com esse tipo de informação, vai ficando mais fácil de você ir montando a sua alimentação. Agora vamos saber quais são os usos. Eu fiz uma listinha para facilitar a minha vida e a sua, para não ficar falando horas. Eu fiz uma listinha aqui sobre os usos terapêuticos que o Ayurveda indica para o alho. Aí aqui nesse caso é o seguinte, o que são os usos terapêuticos? Significa que se eu pôr na minha alimentação, se eu tempero a minha comida com alho, eu vou me beneficiar disso aqui exatamente como está aqui? Não, significa que o alho vai contribuir comigo se eu tenho alguns desses desequilíbrios aqui, um deles. Mas não significa que ele vai fazer tratamento na minha alimentação. Aqui, os usos terapêuticos, eles são usos que são feitos pelo Ayurveda de forma a tratar uma pessoa. Então, são formulações feitas à base de alho, que pode ser, de repente, o suco fresco do alho, pode ser o alho
sei lá, algum tipo de substância medicada com alho. Existe um tipo de leite que a gente faz também, que é o leite amanhecido com alho. Então, tudo isso são formas de tratamento do Ayurveda, mas que eu acho interessante para você conhecer já, para você ir aprofundando o que você sabe sobre Ayurveda. Então, vamos lá. Usos terapêuticos. O Ayurveda pode usar alho para desequilíbrio de Vata Dosha, portanto, né? Você já sabe disso, que ele equilibra Vata, mas desde que a pessoa não esteja, desculpa, com desequilíbrio em Pitta e em Rakta. Rakta é sangue. Então, se você tem um desequilíbrio no sangue, que é muito parecido com os desequilíbrios Pitta, porque no geral também tem presença de calor e assim por diante, aí você tem que cuidar do consumo de alho, tem que diminuir um pouquinho aí. Mas exemplos de casos podem ser tratados também com alho no Ayurveda. O ciático, a dor mesmo, sabe? O ciático que dói, isso daí. Paralisia facial, artrite reumatoide, osteoartrite, gripe comum, doenças cardíacas, dor de garganta, tosse crônica, dores abdominais. Tudo isso pode ser tratado, e tem mais um monte. Eu fiz aqui uma lista de algumas que são mais comuns, né? Então, esses são desequilíbrios que podem ser tratados com alho no Ayurveda. Então, dentre as ações terapêuticas do alho, a gente tem, por exemplo, uma que é bastante interessante que dá para fazer em casa, que pode ser um remédio caseiro, que é fazer o suco fresco do alho, ou seja, espremer, amassar e espremer até sair aquele suquinho do alho e aplicar isso daí em cima de micoses, por exemplo, ou em cima de picadas de inseto. Então, o alho ele pode ser um agente muito interessante para diminuir ou até mesmo curar a micose, dependendo do grau e do tempo que você tem essa micose, certo? Ou das picadas de inseto. Mas além disso, também dá para aplicar pasta de alho em artrite reumatoide, sempre se não tiver presença de calor. Se tem presença de calor, você não vai aguentar. Vai queimar tanto que você você vai suar. Mas se não tem presença de calor, você pode aplicar a pastona de alho lá, como na artrite reumatoide, em gota, né, em quem tem gota, que tem muita dor, e no próprio ciático. Então é super interessante que é um bom remédio caseiro, apesar do cheiro. Aí você já sabe, né? Pro Ayurveda também. Claro que hoje, o que acontece? A gente tem um diálogo entre o Ayurveda e a medicina moderna. Então, pro Ayurveda, sim, o alho é a planta que mais tem antibiótico natural que a gente pode imaginar, que a gente possa imaginar, certo? E a anilina, que é um dos compostos que a gente tem no alho, ela tem ação antifúngica, por isso é tão interessante para as micoses, porque ela é um potente antifúngico, certo? Então é bastante interessante. Além disso, também tem atividade imunoestimulante, o que é bastante interessante para quem está aí fraquinho, né? Mas com boa digestão. Presta atenção nisso. Para quem, por exemplo, tenho dores de garganta recorrente, mas eu tô com boa capacidade de digestão. Talvez o alho seja bastante interessante para você. Saca? É assim que a gente vai pensando na questão. E tem os karmas do alho. O que é karma, Van? Como assim? Karma é ação. Então, as plantas, né, as substâncias para a Ayurveda, elas sempre têm um karma, elas sempre têm uma ação, que é uma ação que é da natureza dessa planta, no caso do alho, né, ou da natureza da substância. Então, a natureza do alho é ser Rasayana, mas não só Rasayana para o corpo, também ser Média Rasayana. O que é isso? Rasayana é rejuvenescedor para o corpo e Média Rasayana é rejuvenescedor para a mente. Então, olha que legal. Nesse sentido, o alho promove força física e força mental. Então, ele é um baita de um alimento para você utilizar no cotidiano se você tem boa capacidade de digestão. Mas eu tenho predominância de Pitta Dosha na minha constituição. Eu posso usar o alho mesmo assim? Depende. Se você não está em desequilíbrio, você pode. Se você está muito em desequilíbrio, tem muito desequilibrado Pitta, presença de muito calor no seu corpo, aí primeiro você tem que equilibrar a Pitta Dosha para depois você continuar usando o alho, certo? Ele também estimula os nossos sentidos, principalmente a compleição e a visão, e além disso,
Aqui tem uma coisa muito importante. Ele é um Rasayana também para o útero. O alho é muito, muito, muito interessante para a saúde da mulher. Mas, se você tem problemas menstruais, de que menstruação não para, tu fica às vezes 2 semanas, semanas e semanas menstruando, cuidado porque o alho estimula a menstruação. Então, aí você tem que sempre pensar em como está seu corpo, observar o seu corpo e conhecer os alimentos, né? Porque a gente utiliza os alimentos sem conhecê-los. Então, não é que o alimento não é saudável, é um alimento saudável, agora é saudável para quem? E por fim, tem estudos muito interessantes sobre as características do alho. Tem um que apresenta o alho como um grande ajudante, aí, como um grande tratamento complementar para diminuir colesterol. E outro que é mais interessante ainda, que apresenta o alho como diluidor de tromboses e como uma forma de prevenir trombose. É claro que quando eu falo isso, quando eu cito esses estudos, eu não estou falando necessariamente da quantidade de alho que a gente põe para se alimentar, que vai ser pouca, né? E menos ainda do alho cozido já, né? Muitas vezes ele é utilizado cru, e aí em diversos formatos, tem dosagem e etc e tal. Mas é interessante você saber. Por quê? Porque se você tem colesterol alto, se você tem risco de trombose, é interessante, de repente, utilizar o alho na sua alimentação cotidiana. Significa que você não vai ter nada disso? Não, mas significa que você está aprendendo a utilizar os alimentos para promover saúde. E você hoje aprendeu sobre o alho, daqui a pouco a gente fala sobre outro alimento, e sobre outro, sobre outro. Então, pouco a pouco, você vai ampliando, né? Vai expandindo o seu conhecimento sobre os alimentos. E quando você expande o seu conhecimento sobre os alimentos, você aprende como utilizá-los no seu cotidiano para favorecer a sua saúde. E aí, um exemplo. Van, aqui eu tenho uma questão, por exemplo, que eu tenho um desequilíbrio pita, mas sei lá, minha filha não. Para ela seria super interessante o uso de alho. Como fazer? Pensa em um prato que você coloque alho no tempero e outros não, e a sua filha pode utilizar mais esse prato na refeição dela e você menos. Percebe? Então você vai fazendo esses ajustes e esses ajustes vão equilibrando a sua alimentação cotidiana, até que você chega num conhecimento que você consegue elaborar uma alimentação que cura. E para quem não conhece e quer conhecer o Alimentando-se com Ayurveda, dá uma olhadinha aqui embaixo, beleza? E não se esqueça, qual é o alimento que você quer saber? A perspectiva do Ayurveda sobre ele. Coloca aqui nos comentários que eu organizo um podcast sobre o alimento que você escolheu. Beleza? Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!